Legal. Você criou essa newsletter, vamos conversar um pouco com ela, sobre ela. Você criou, eu vi aqui que a primeira newsletter foi em 29 de outubro, né? Foi logo quando você terminou de traduzir o Isso, padrão é. Bitcoin? Uhum. Foi, tanto é que o primeiro, eu vi que assim, muita gente tem preguiça de ler, Sim. e principalmente livro. É, é. E, e eu queria que atingisse o maior número de pessoas, né? Porque Uhum. muita gente não sabe o que é o Bitcoin, você sabe, né? Propaganda, É. e Hum. é difícil alguém realmente ter curiosidade e ir atrás. Então eu Sim, falei, vou passar por ter todo o barulho e chegar no final, né? todo Difícil. barulho É. e eu falei, então vou resumir o livro, eu vou tentar ao máximo pegar um texto e falar os pontos principais e vou colocar como se fosse um resumo. Então, o primeiro livro, artigo que eu publiquei na newsletter foi um resumão mesmo, e depois foram outros, assim, mais do que eu pensava e com outros temas mais abrangentes, não só o livro. Pô, legal. Tem algum específico que te marcou, assim? Teve um, na verdade, tem um que a gente até conversou antes do programa que a gente podia conversar sobre ele, que é o Bitcoin já é moeda no Brasil. Se você quiser introduzir aí o tema. Eu escrevi esse artigo porque tem muita confusão, principalmente depois de El Salvador, sobre o que significa algo ser moeda em um Tá. lugar, em uma jurisdição específica. Aham. Nós já estamos no Brasil desde 33 com um padrão fiduciário que nós rompemos com o lastro do ouro. Então, nós estamos Desde quase quando? Desculpa. Desde que ano? desde os decretos do Vargas de 33, o decreto 51. Ah, Eu, inclusive, tenho outro então, artigo sobre o nascimento da moeda fiduciária estatal no Brasil. entendi. Então, na verdade, quando a gente fala do nascimento da moeda fiduciária lá nos Estados Unidos, em 71, em tese, né? É, Quando, fiduciária, quando o Nixon fiduciária, deu o decreto lá, na o verdade, no Nixon, Brasil já acontecia isso há muito tempo. não, o Nixon Shock foi o perda do lastro do dólar em relação aos dólares que os outros bancos centrais tinham. Mas o lastro americano foi perdido lá atrás, quando foi com o Roosevelt. Então, os americanos já não podiam resgatar o dólar por ouro desde da mesma época que no Brasil, praticamente. Tá, entendi. Então, em 71, na verdade, é um marco em que os outros bancos centrais também perderam esse direito, mas, na verdade, os Isso, cidadãos já tinham ficou perdido esse direito isso. Os lá cidadãos já atrás, tinham na década perdido de lá 30. atrás. O Entendi. Nixon Shock foi um calote do governo americano em relação aos outros bancos centrais, que usavam Isso, o tá dólar bom. e podiam resgatar por uma Sim, pressão resgatar por ouro, brasileira, né? Para né, deixar por claro. ouro. Tá, Mas os cidadãos já não tinham mais esse lastro, mais ou menos da mesma época que nós. entendi. Tá. Então, mas então nós estamos quase um século sem referência do que significa ter uma moeda forte, do que Uhum. significa ter uma moeda lastreada, não? O papel moeda lastreado. Então, eu muita gente tem uma visão estatal disso. Eles pensa-se, né, economistas cartalistas que se chama, acham que quem diz o que é moeda é o Estado. É o Sei, Estado que essa é uma diz. ideia, essa é uma ideia muito popular hoje em dia, infelizmente, né? Que o pessoal não consegue entender que, na verdade, Não. isso é algo muito novo historicamente, né? Sendo que a moeda forte, ela foi uma escolha do mercado, e a moeda fiduciária estatal nunca foi uma moeda escolhida pelo mercado. Ela sempre foi uma Uhum. imposição, uma criação do Estado. Então, desde 33 se criou, para você criar uma moeda estatal, uma moeda fiduciária não lastreada, é necessário, Aham. primeiro, tirar a conversibilidade. Então, você não tem mais. A moeda, antigamente, quando é um papel moeda lastreada, Uhum. ela é um título ao portador. Então, a moeda diz assim: o portador dessa nota tem direito de chegar no banco e pedir uma certa quantidade de metal. Tanto é que a Sim. definição de moeda antigamente estava em pesos e medidas. As moedas eram recortes de um metal precioso. Então, a libra, o dólar, ela era uma certa quantidade
de gramas de metal precioso. Então, o título Sim. daquela nota poderia ir ao banco e resgatar. Então, Aham. você tira essa conversibilidade. Então, vira o que se chama valor nominal. Então, você não tem direito de ir lá resgatar, e o que está escrito na nota é o que o devedor deve entregar. Então, você só pode exigir a nota, você não pode exigir o lastro. Além disso, você cria. Então, você se pergunta, se o Estado faz isso, as pessoas vão começar a usar moedas estrangeiras. Elas vão começar a usar moedas fortes. Sim. Então, o Estado Aham. cria também, ele cria também o controle de capitais. Ele diz, inclusive, esses 2 decretos do Getúlio Vargas acabam com a cláusula ouro, que você não pode resgatar, e que também diz que só vai circular aqui dentro, a moeda se torna um recurso estratégico. Aqui dentro do Estado brasileiro só passa a circular a moeda aprovada pelo Estado. A moeda Ah, estrangeira já só em casos excepcionais ela pode ser, ela tem uma regulação específica, por exemplo, contrato de câmbio. Então, todas essas intervenções legislativas criam a falsa impressão de que quem diz o que é moeda é o Estado, porque a gente já está há muito tempo no padrão sei. fiduciário Desde os anos governamental, 30 desde os anos 30 no Brasil. Há quem diga que nunca houve moeda, e eu concordo com essa visão, nunca houve moeda forte mesmo no Brasil, porque no Brasil. sempre circulou mais, sempre era mais de fato não circulava muito, porque desde a nossa independência, inclusive no livro do Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, ele conta isso, é interessante, que a primeira discussão legislativa no Brasil no parlamento foi uma questão de inflação, que o imperador estava fazendo a recunhagem das moedas e tirando o lastro aos poucos para pagar a dívida que a gente tinha com Portugal. Sei. É. Então, então assim, o que circulava no Brasil era muito papel e fiado. Então, essa forma que a moeda não circulava tanto, Ou dessa seja, o forma brasileiro como. nunca teve moeda forte, não é à toa que ele não entende o Bitcoin. Isso. A gente não tem a moeda forte, a gente nem fala, inclusive, umas questões da tradução, a moeda sonante, a moeda sound money, a gente nunca foi uma vontade política, moral brasileira de colocar um limite ao Estado de emitir moeda, ou foram esses programas de desenvolvimento. Temos que desenvolver o Brasil, plano de metas, que foi superinflacionário, foi o PAEG, foram os gastos. Os únicos É. representantes liberais no Brasil é o Eugênio Goudin e o Roberto Campos, que tinham alguma crítica a mais ao poder do Estado sobre a moeda, que foi assim, na nossa história são poucos políticos e intelectuais que eram a favor da moeda forte. Inclusive um deles é o Monteiro Lobato, que na época do Getúlio Vargas falava que era um grande roubo que ele estava fazendo. Tem artigos dele nos jornais falando, olha, a gente está sendo roubado aqui porque está perdendo lastro. Isso daqui é um É. calote que o governo está dando. Então, eu escrevi esse artigo porque o Bitcoin já é moeda no Brasil, porque eu entendo que a moeda, quem escolhe a moeda, se eu compro algo seu e recebo em Bitcoin, a gente já usa isso como moeda. Uhum. Já é uma forma de compra e venda. Já Sim. é algo em troca de dinheiro. Porque Bitcoin, se as partes decidirem acordar que o pagamento será em Bitcoin, será em Bitcoin. E isso sim já é moeda. Mas o que as pessoas estão discutindo é o legal tender, é o curso legal ou curso forçado, que aí o Tá. Estado não reconhece o Bitcoin para pagamento de impostos e também ele não reconhece o poder liberatório de uma dívida em Bitcoin. Por exemplo, o poder liberatório, se alguém oferece para pagar uma dívida em real, você é obrigado a aceitar. Então, é uma outra forma de limitar a liberdade contratual das pessoas de usarem o bem monetário que mais foi interessante para elas.